Vamos lá? Questão número 33. Já coloquei a figura aparece aí para você. Na prova, na folha de resolução, aparecia também a fórmula estrutural do composto. Tudo bem? Então vamos lá. Considere a fórmula estrutural de um composto produzido por fungos no organismo humano quando de alterações na flora intestinal. Tá aqui. Item A. Então veja que é uma questão de resolução mais imediata. Quais as classes funcionais presentes na mistura? Então, o que você pode fazer? Você pode usar a própria estrutura para você poder responder. Tudo bem? Quando eu tenho OH ligado a carbono saturado, a função orgânica recebe o nome de álcool. Combinado? Este grupo chama carboxila. COOH, combinado? Então, ó, aqui tem um carbono. COOH. Carboxila caracteriza a função orgânica ácido carboxílico. O item acabou. Agora, o que você precisa entender? Nas provas feitas pela VUNESP, o que tem sido relativamente frequente em questões de orgânica? Sempre aparece um tópico para você identificar os principais grupos funcionais. Álcool, aldeído, cetona, éster, ácido carboxílico, amina, amida. Então, você precisa ser capaz de reconhecer, de identificar o grupo funcional. Veja que eu não estou preocupado em dar nome para o composto. Eu estou preocupado apenas em identificar o grupo funcional que denota, que identifica a função ou que ele chamou de classe funcional. Combinado? Tudo bem? Beleza? Ótimo. Aí, vamos à pergunta do item B, porque o item A acabou. Circule os carbonos assimétricos. Então, ele me deu a estrutura e está me pedindo para identificar os carbonos assimétricos. Então vamos lá, calma lá. Carbono assimétrico, a gente representa um carbono por um asterisco. Esse carbono asterisco eu chamo de assimétrico ou eu falo carbono quiral. Então é só uma representação, tá bom? Carbono assimétrico, carbono quiral. Para ajudar você, tudo bem que o carbono faz 4 ligações? Aí eu vou fazer assim, dá uma olhadinha. A, B, C e D. Então, o que tem de importante aqui? A é diferente de B
que é diferente de C, que é diferente de D. Então, deixa eu dar destaque para isso aqui. O carbono quiral necessariamente é um carbono que está fazendo 4 ligações simples. Então, eu tenho 4 ligantes. Mas eu estou deixando claro que os 4 ligantes são diferentes. Então, esse carbono não pode ser quiral. Esse carbono não pode ser quiral. Combinado? Tudo bem? Como é que ele falou? Circule os carbonos assimétricos. Então, você poderia escrever para ele, né? O carbono assimétrico é aquele em que temos 4 ligações simples feitas, mas necessariamente com ligantes diferentes. Vamos circundar? Ó, eu vou trocar a cor, tá bom? Esse é um carbono assimétrico. E esse é um outro carbono assimétrico. Circundei. O que você não pode esquecer? Tudo bem que você está vendo esse carbono fazendo 3 ligações? 1, 2, 3. Mas você não pode esquecer que aqui tem um hidrogênio para baixo. Então esse mocinho está fazendo 4 ligações. Uma com o grupo OH, uma com esse pedaço da molécula, uma com esse pedaço da molécula e para cá o hidrogênio. Esse carbono também é quiral. Ó, uma ligação, 2, 3. Uma com esse pedaço da molécula, uma com esse pedaço da molécula, uma com esse pedaço da molécula e para cima um hidrogênio. Pronto! Ele só pediu para você circular. Circule os carbonos assimétricos presentes na estrutura fornecida. Eu estou lembrando para você o que é carbono assimétrico. Agora, presta atenção em mim. Se eu tenho carbono assimétrico, a molécula é chamada assimétrica. Então eu tenho um tipo de isomeria chamada óptica. Lembra? Eu tenho isomeria plana, tenho isomeria espacial. Eu tenho isomeria plana, eu tenho isomeria cis-trans, eu tenho isomeria óptica. Carbono assimétrico define a presença de isomeria óptica. Cada carbono assimétrico me dá 3 isômeros. Um chamado destrógero, opticamente ativo. Um chamado levógero, opticamente ativo. E o chamado racêmico, ou chamado mistura racêmica, que é opticamente inativo. Então vou repetir. A presença do carbono assimétrico diz para mim que a molécula é assimétrica. A molécula, em sendo assimétrica, possui um tipo de isomeria chamada isomeria óptica. Cada carbono assimétrico dá para mim a presença de 3 isômeros. 2 opticamente ativos, o chamado destrógero e o levógero, e um opticamente inativo, que é o racêmico. Ficou claro? Tudo bem? Como são chamados os isômeros inativos desse composto? Pronto. Ele quer um nome. Racêmico. 2 pontinhos. Opticamente inativo. Deixa eu ver se você lembra. O racêmico é uma mistura de 50% do destrógero e 50% do levógero. Essa mistura equimolar, em que eu tenho quantidades iguais de destrógero e levógero, esta mistura é o chamado racêmico, ou mistura racêmica, mas eu preciso que você lembre que é chamado de opticamente inativo. E acabou.
Novamente, o que você percebe? Novamente, é um exercício em que você não tem nenhum tipo de cálculo. Se eu fosse você, eu usaria a fórmula estrutural que ele te deu para identificar os grupos funcionais e como ele pediu, como o examinador pediu, não pode esquecer de circular os carbonos que são assimétricos. Novamente, esse é um exercício de mais fácil resolução, porque não envolve nenhum tipo de cálculo. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha a minha dica. Dê uma olhadinha nas principais funções orgânicas: álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico, amina, amida, éster, éter, porque é muito comum que ele te peça para identificar. Combinado? Beleza. A ideia de existir carbono assimétrico está associado a molécula ser assimétrica. Carbono assimétrico é um carbono em que eu tenho sempre 4 ligações simples, mas com 4 ligantes diferentes. Cada carbono assimétrico, distinto, diferente, define para mim a presença de 3 isômeros, 2 opticamente ativos, o destrógero, o levógero, um opticamente inativo, o racêmico, também chamado de mistura racêmica, que é uma mistura formada por 50% de cada um dos isômeros opticamente ativos. Tudo bem? Até um próximo vídeo.